Para você que está indeciso ou indecisa entre viajar para o Brasil ou para o Portugal, então esse vídeo é para você. Fica até o final. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiver a assistir esse vídeo. Aqui quem fala é o Marcos Arcanjo, sei que você me conhece. Para quem não me conhece, se inscreva aqui no canal, que todo mundo sabe, né? Todo mundo, a não ser você que é novo, que esse canal falamos exclusivamente entre como viajar para o Brasil, as diferenças entre Brasil e Angola, e assim vai indo, blá 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 blá. Mas para hoje trouxemos um conteúdo um pouquinho diferente, né? Então o objetivo desse vídeo é tentar trazer umas diferenças entre Brasil e Portugal, mas para isso vocês sabem que eu nunca fui em Portugal, no entanto já estive em Angola. Mas nós temos alguém que convidamos aqui no canal para poder nos ajudar a entender certas diferenças entre Brasil e Portugal. Então, para isso, vamos começar com alguns tópicos, algumas coisas que ele vai respondendo ao longo do vídeo. E eu também vou poder falar, né, algumas diferenças aqui entre Brasil e Angola, para servir como se fosse um momento decisivo para você que pretende viajar e não sabe para onde. Brasil, Portugal, Brasil, Portugal. Então, esse vídeo é como se fosse um separador das águas para você. Fica até o final que vamos dar algumas dicas boas para você. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo em participação com o canal do Arcanjo Fala Tudo. E nesse vídeo eu vou estar respondendo algumas perguntas daquilo que eu tenho observado de diferença quanto à vida no Brasil e quanto à vida aqui em Portugal. Assim, eu sei que é uma comparação injusta de tudo que vamos fazer aqui, mas a questão é que a gente precisa ter uma ideia, né, de mais ou menos como é entre Angola e aqui, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouco do nível de vida, logicamente não tem comparação, tá? O Brasil, assim como qualquer país do mundo, tem as suas diferenças, tem os seus problemas. No entanto, quando referimos em questão de saúde, ele passa a estar na frente de vários países, até europeus mesmo. Muito por conta da gratuidade em relação à saúde, tá? Então, tem muitos países que para você ter saúde, você precisa pagar muito. Diferente aqui no Brasil, que foi desenvolvido sistemas que possibilitam pobres como os ricos em poder ter um acesso à saúde. E aqui em Portugal, a maioria das pessoas que vêm para fazer consultas tem que pagar uma taxa, porque aqui tem muito imposto. Algo que talvez no Brasil eu não precisei pagar taxa alguma para fazer minhas consultas no SUS. E comparando a saúde, eu acho que a saúde no Brasil, há mais facilidade de você cuidar da sua saúde em relação aqui. Aqui a saúde acaba sendo um pouquinho melhor, porque dificilmente as pessoas ficam muito doentes, porque a qualidade de vida aqui é ótima. Mas assim, se você tiver a precisar, você vai ter que desembolsar algum valor, pagar alguns exames por fora e algumas taxas mesmo do governo aqui para contribuir com a economia do país. Mas eu achei que quanto à saúde, no Brasil chega a ser melhor. Eu gostei mais do atendimento quanto à saúde no Brasil do que aqui em Portugal. Já em relação à educação, para quem pretende vir aqui no Brasil fazer a faculdade, ok, bem-vindo, tá ok. Mas para aquele que pretende vir para cá fazer ensino médio, fundamental, eu não acho uma boa ideia não, tá? Eu acho melhor você terminar o ensino médio lá em Angola e vir para cá somente para fazer a faculdade e outros graus de educação. As escolas aqui são ótimas, a qualidade do ensino aqui é melhor. Eu estudei lá no Brasil e eu senti que, assim, as escolas públicas, né, elas precisavam de um pouquinho mais de reforço. Não apenas quanto ao material, quanto às condições, mas quanto a um preparo profissional dos educadores. E aqui em Portugal, eu acho que os educadores têm tanto preparo. E assim, aqui de fato o pessoal estuda, porque a maioria dos estudantes passam quase todo dia na escola e de fato se ocupam nos estudos. Já no Brasil às vezes precisamos conciliar os estudos, né, para quem já é mais velho, os estudos com o trabalho, já que você vê ou o jovem estuda ou o jovem trabalha. A maioria dos jovens realmente, se estão a estudar, vão focar nos estudos, né? Se estão a trabalhar, vão focar no trabalho. É que a maioria dos estrangeiros vêm, querem estudar e querem trabalhar e acabam tentando conciliar essa vida, mas
os nacionais ou aqueles que de fato vêm para estudar, quando é para estudar, eles aplicam-se nos estudos, porque aqui os estudos são muito pesados e de fato eles apertam de fato os alunos para que os alunos aprendam e sejam capacitados para exercer as suas funções no mercado de trabalho. Em relação à formação, aqui tem muitas oportunidades, tá? Existem vários cursos gratuitos que você não paga nada. É só a tua coragem que você precisa pagar a moeda, claro. Mas de resto você não precisa pagar nada. Tem muita coisa gratuita em relação à formação. E quando falamos de emprego, por exemplo, em comparação com Angola, claramente o Brasil está em vantagem. Apesar de que com essa crise mundial que o mundo atualmente está vivendo, é algo que está sendo um pouco difícil em relação ao emprego. Mas isso depende muito de cidade também, tá? Então, por exemplo, alguém que está aqui em São Paulo, ou alguém que mora, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, a diferença, né, da procura de emprego é muito, como posso falar, é bem desigual, se eu posso falar, porque aqui em São Paulo se concentra muita gente, então a concorrência é maior. Já para quem está em outro estado do Brasil, um pouco mais tranquilo, porque tem pouca gente e a concorrência chega a ser menor. Lá no Brasil eu trabalhei, né? Eu cheguei a trabalhar, eu acho que eu cheguei, depois comecei a procurar emprego, eu só consegui emprego em 6 meses. Em 6 meses participei de processos seletivos, entrevistas, e muitas dessas entrevistas eram aquelas entrevistas fakes, aquelas que você ia e na verdade era um curso que o pessoal tentava vender para você. Mas eu percebi que aqui em Portugal, né, no meu 12º dia aqui em Portugal eu consegui emprego. E assim, eu admirei porque aqui há muitas vagas de emprego e muitas oportunidades. E de fato, a maioria do pessoal que trabalha aqui são estrangeiros, porque Portugal é um país que há mais idosos em relação a jovens, ou seja, e a maioria dos idosos estão na reforma, né? Estão no período de reforma e lá no Brasil seria a aposentadoria. E automaticamente não tem mais pessoas para trabalhar. Ou seja, eles aproveitam dos estrangeiros para que os estrangeiros continuem a fazer a economia de Portugal evoluir, a crescer. Em relação a racismo e xenofobia, eu vou considerar que aqui é como se fosse uma lenda. Tá? Lenda por quê? Porque às vezes você ouve falar, o fulano na TV, o fulano e tal, mas eu particularmente, não lembro, tá, de ter passado em um cenário de racismo. Se eu passei, foi bem subjetivo, e olha que eu moro aqui no Brasil faz 8 anos, acabei de 9 anos, então muito tempo, tá? Então, se já passei em algum momento, eu não percebi, passou despercebido. O mesmo acontece com a xenofobia, tá? Para quem não sabe o que é xenofobia, é aquela questão de imigrantes ir num outro país, né? E os nacionalistas daquele país onde o imigrante foi, chegam a fazer alguma coisa para poder voltar para o país dele e tudo mais, tá? E xenofobia também eu nunca passei por isso. Eu acho que o povo brasileiro é um povo bem acolhedor, que gosta de conversar, é muito curioso, e eu gosto muito deles por conta disso, pela curiosidade que eles proporcionam, né? Eles são bem curiosos, são bem acolhedores. É alguém que, se te conhecer, vai te mandar mensagem, conversar, te convida para você saírem e tudo mais. Então é um povo bem legal. Mas é necessário dizer que racismo existe sim, tá? Aqui no Brasil existe sim, porém um pouco mais oculto assim. As pessoas, eles demonstram racismo e falam que não, vê uma coisa que também acontece normal, nesse sentido ali. Existe, mas algo bem subjetivo, diferente de outros países, por exemplo. Lá no Brasil, eu, graças a Deus, não lembro no momento que eu sofri racismo ou xenofobia, mas aqui em Portugal eu já senti isso, né? Que a maioria dos europeus, portugueses, eles têm muitos conflitos com o pessoal que é estrangeiro, porque eles se sentem afrontados como se tivessem a vir tomar conta do país, né? Eles percebem que a maioria da população aqui que trabalham, que estão a fazer a economia do país avançar, são populações estrangeiras, e automaticamente eles meio que sentem confrontados, sentem um conflito interno quanto a isso. Às vezes, tipo, você não vai ouvir alguém a falar, volta para o seu país, mas automaticamente no meio das conversas você vai perceber que a pessoa está a tentar sondar o porquê que você saiu do seu país, e às vezes vai trazer algumas ideias para você voltar para o seu próprio país, né? Então, automaticamente eu percebo que aqui há muita xenofobia assim em relação ao Brasil. E não só xenofobia, o racismo também. Você percebe que a maioria das pessoas, né, dos brancos, são um pouquinho racistas na forma de tratar alguns negros, né? E assim, é perceptível sim, não tão notável, mas se você prestar bem atenção, você vai conseguir perceber isso de forma tão sutil.
Olha, pela minha experiência aqui no Brasil, se perguntarem onde que eu me sinto mais seguro, Angola ou Brasil, curiosamente vou falar Brasil, tá? Eu sei que para vocês parece absurdo. Como assim a gente vê na TV e tal? Sim, aqui no Brasil tem criminalidade, sim, tem. Eu que mostro na TV, sim, mas eu nunca fui assaltado. Nesse tempo todo que estou aqui no Brasil, há 8, 9 anos, nunca fui assaltado. Eu não conheço alguém próximo a mim que foi assaltado, um amigo, eu não conheço ninguém. Logicamente isso acontece sim, porém a frequência que isso acontece, por exemplo, em outros locais, não é o mesmo, por exemplo, onde eu estou, tá? Assim, dessa forma. Eu também chego a ter certo medo, por exemplo, para ir a Angola. Eu sinto muito mais medo de ir a Angola e sofrer uma questão de assalto ou alguma coisa assim de delinquência em relação aqui no Brasil. Para ter uma noção, eu aqui no Brasil, eu ando a hora que eu quiser, eu ando tipo meia-noite, 1, 2, e eu não fico com medo, tipo, nossa, vai ter um cara lá que vai vir me assaltar e tal, eu não fico com esse medo. Mas só de pisar em Angola, você no táxi, você andar na rua 12, 13 horas, você fica com muito medo, percebe? Tipo, uma certa insegurança. Já que eu sinto muito mais segurança em relação a Angola. Isso é verdade, tá? Isso é bem verdade. E assim, eu tipo, saindo de noite, qualquer hora eu saio com o meu celular na mão e eu não sinto medo, tipo, vão me assaltar e tal. Às vezes até a minha esposa que fala, guarda celular e tal, e tudo. Eu fico, não, tá de boa e tal, e é isso. Eu acho que Portugal é um país muito seguro em relação ao Brasil. Eu morei no Brasil há caminho de 4 anos, né, mais ou menos há uns 4 anos, e eu percebi que há muito assalto no Brasil, assim, né? Não conforme a mídia mostra, porque às vezes a mídia acaba acrescentando um pouquinho mais do que aquilo que é real, né? Porque a moeda tem 2 lados. E eu percebi que no Brasil a segurança não é tão favorável assim. Eu nunca fui assaltado no Brasil nesses 4 anos que eu morei lá, mas eu já ouvi relatos de pessoas próximas a mim que foram assaltadas. E eu acredito que a segurança aqui em Portugal chega a ser maior, porque desde que eu cheguei eu ouço muitos relatos de que tem bairros sim sinistros e perigosos, mas em sua maioria eu trabalho e eu chego em casa mais ou menos às 23h. E assim, eu ando com meu telefone na rua normalmente à noite, em qualquer horário. E também as pessoas aqui andam com o telefone na rua em qualquer momento, né, a qualquer horário. E dificilmente elas são assaltadas, porque a segurança aqui é muito boa. E eu percebi que também a maioria das casas aqui, as casas normais, as vivendas, elas têm o portão muito baixo. E muito baixo por quê? Porque não tem muito assalto aqui. E o portão é muito baixo que às vezes as crianças conseguem pular o portão, né? E a maioria das casas às vezes acabam dormindo de portas abertas para arejar quando é o tempo de calor. E assim, a segurança aqui é top, é boa demais em relação ao Brasil. Eu achei que Portugal é mais seguro do que o Brasil. Olha, em relação à gastronomia aqui no Brasil, eu gosto da culinária, eu gosto, até porque a gente tem uma certa proximidade em relação a alguns pratos que podem ser diferentes um pouco em Angola, mas aqui eles também fazem, porém de uma forma um pouco mais diferente, temperos e tudo mais. No entanto, tem um prato brasileiro que eu gosto muito. Não é brasileiro, ele foi herdado aqui no Brasil. Enfim, vamos falar aqui brasileiro, tá? Que é o estrogonofe de frango. Eu não troco por nada, eu amo esse prato, estrogonofe de frango. E eu te aconselho, se você vier aqui no Brasil, a primeira coisa que você tem que provar é o estrogonofe de frango, tá? É muito bom, é muito bom, eu gosto. E em geral eu gosto da comida aqui no Brasil, eu acho bom, né? Eu acho ok. Eu não vejo muita diferença não entre Angola, porque assim, quem cozinha muito mais é minha esposa, então ela consegue diferenciar, né, entre alguns ingredientes e tudo mais, etc. Apesar de que a gente consegue sentir uma certa diferença em algumas coisas, né? Como por exemplo, fruta. A gente sente que a fruta, por exemplo, lá da banda, né, de Angola e tudo mais, tem um pouco mais de gosto, um gosto mais natural, né? E isso se estende tanto entre legumes, frutas e tudo mais, já que o processamento do alimento é um pouco maior, então chega a perder um pouco
essa originalidade, né, da coisa, da fruta, da alimentação em si. Eu acho que essa é a única diferença. No entanto, é muito bom. Assim, sendo bem sincero, eu gostei mais da gastronomia do Brasil, porque a gastronomia do Brasil tem muito tempero, o pessoal tempera de fato bem a comida, e a comida é muito boa, já que em Portugal a maioria das comidas são temperadas de forma básica, com azeite, vinagre e sal, tipo, não tem muitos temperos. Então eu gostei mais da comida lá do Brasil, eu gosto mais da comida do Brasil. E a gastronomia de Portugal não é aquelas coisas, eu não gostei particularmente falando, né? Mas é uma comida boa, dá pra comer, mas não é aquelas coisas, aquele uau. Olha, entre Portugal e Brasil, qual país eu escolheria? Eu nunca fui em Portugal, no entanto a gente ouve, né, histórias e tudo mais, relatos, etc. E o Brasil é um país que hoje é uma realidade para mim, né? Porque eu estou aqui no Brasil e já estive em Angola também. Se perguntar para mim, entre Portugal e Brasil, qual você escolhe? Pela mentalidade que eu tenho hoje, atualmente, eu vou escolher Brasil, tá? Eu vou escolher Brasil. Eu acho que o Brasil tem facilidade em muita coisa, tá? Ele te oferece ferramentas que te possibilitam para você poder voar, tanto academicamente, profissionalmente, o que você quiser. Portugal e Brasil, onde é que eu moraria? Eu acho que eu moraria aqui, de fato, em Portugal. Por quê? Por conta da qualidade de vida. A qualidade de vida aqui é outra, nível, né, de vida aqui é melhor. Apenas, tipo, o pagamento daqui não é tão bom, né? Portugal é um dos países da Europa que tem um salário tão pouco, né, e um salário muito mal pago. Mas assim, compensa viver aqui, apesar dos impostos tão altos, apesar dos pesares. A segurança é tudo. Eu digo que a segurança, a educação, a saúde é tudo. Sim, sinto saudade do Brasil, amo o Brasil, né? Voltaria para o Brasil para passeio, ou talvez para construir algumas coisas, mas morar de fato, como eu pretendo ter uma vida mais tranquila, então eu acho Portugal tão tranquilo para se morar e por isso que eu moraria aqui. Mas, no entanto, eu acho uma vida muito difícil aqui, porque parece que a vida aqui é muito corrida, parece que os dias passam muito rápido e parece que a pessoa só trabalha. Mas assim, é uma fase, por enquanto estou a gostar dessa experiência, apesar de ser tão cansativa, mas, né, estou amando essa experiência, assim. E aqui é um país, né, que se você tiver com cabeça bem estruturada, você consegue construir essas coisas aos poucos. E comparando com o Brasil, o povo brasileiro é mais acolhedor e o povo europeu é tão frio, tão fechado. E eu amo isso no povo brasileiro, a abertura para conversa, a amizade, o companheirismo, já que não, já que você vê o povo muito frio, cada um por si, Deus para todos, né? Mas assim, apesar disso, eu escolheria morar aqui em Portugal. Se você chegou até aqui, com certeza serviu, né, como base para você decidir onde que você vai e tudo mais. Se você escolheu Portugal, então te aconselho, siga o canal do meu amigo Arnaldo, que ele fala exclusivamente sobre Portugal, como você pode pegar visto, documentação e tudo mais, como é que é a vida lá. Mas se você escolher o Brasil, então venham comigo aqui, que aqui falamos especificamente sobre isso, como viver no Brasil, como fazer para vir no Brasil, documentação necessária que você precisa, tudo em geral. É isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal do Arcanjo Fala Tudo e até a próxima.